capítulo 13, é o terceiro grande discurso, é o terceiro grande sermão, é o terceiro grande ensino, onde nós entendemos alguns princípios, algumas realidades do reino de Deus, que aprouve a Cristo comunicar por meio de parábolas. Amém? Deixa eu ler o texto, orar para a gente começar a expor o texto essa manhã. 13 diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas que lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por quê? Isso aqui é extremamente importante, fundamental, para nós entendermos todo esse discurso. Todo esse discurso é entendido a partir dessa pergunta aqui, tá? Por que que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e 30 por 1. É a tua palavra, Senhor. E como a parábola nos ensinou aqui, todo mundo a ouve. Todo mundo a ouve. Mas só alguns corações são solo preparado para que o Senhor faça a sua obra de fazê-la frutificar. Prepare os corações, ó Deus, que estão diante da Tua palavra essa manhã, inclusive o meu, principalmente o meu. Que os nossos corações, ó Deus, estejam prontos para receber a Sua palavra e o Senhor a torne frutífera, torne-a, ó Deus, produtiva, a fim de que nós possamos estar inseridos no grupo daqueles que são terra boa diante de Ti. Essa preparação vem de Ti, Senhor. Não existe técnica, não existe homem, não existe método, não existe pragmatismo que seja poderoso o suficiente
para tornar uma igreja frutífera através da palavra. A palavra fez tudo, faz tudo, como disse Lutero. Então que a sua palavra penetre nos nossos corações e faça o que homem nenhum pode fazer, em nome de Jesus. Amém. Tem certeza absoluta, irmão, absoluta, que você já ouviu uma pregação em alguma das parábolas de Jesus. São mais ou menos, umas 50 parábolas ao longo dos evangelhos como um todo, que em algum momento da sua vida você já ouviu alguma coisa acerca dessas parábolas, ou a partir de uma parábola. Mas eu preciso já assim de cara começar a dizer a natureza das parábolas, não só no ministério de Jesus, mas dentro do contexto cultural delas. As parábolas não eram histórias de crianças contadas assim de maneira aleatória, não era uma forma ou uma fórmula única e exclusivamente de ilustrar alguma coisa, mas elas estão mais para analogias, elas estão mais para comparações de realidades genuínas, verdadeiras, de verdades incontestáveis, e dentro do ministério de Jesus, todas elas. Quero que você preste atenção nisso, que isso precisa entrar no seu coração em relação a isso. Todas elas, todas as parábolas têm a ver com as verdades e realidades do reino de Deus. Não é sobre lições que vão melhorar a sua vida aqui e agora. Eu quero ler rápido, a gente vai passar por lá, mas o versículo 11 para você entender. Versículo 11, olha lá. Quando Jesus acabou, (13:11) para a gente, Marcos. Isso. Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, limpa da sua mente hoje qualquer compreensão sobre as parábolas do ministério de Jesus que te levem a pensar que elas comunicam algum princípio, alguma realidade, alguma verdade que não esteja em compatibilidade com aquilo que é próprio do reino dos céus. Tem nada a ver com sua vida prática, pessoal, terrena, propriamente dito, né? Não são 5 passos para receber alguma coisa. Não é um método para viver uma vida mais feliz. Não tem nada a ver com isso. Aprove a Cristo Jesus usar esse método, as parábolas em si, para comunicar única e exclusivamente a revelação de mistérios do reino dos céus. É isso que ele está fazendo. Então, quando você ouvir uma pregação sobre alguma parábola, a primeira coisa que você tem que parar para pensar é, cara, deixa eu ver se esse cara vai comunicar, a partir da parábola, alguma coisa que diz respeito às verdades do reino dos céus. Alguma realidade sobre o reino dos céus. Princípios, valores, verdades sobre o reino. Deixa eu ver. Irmão, se o reino de Deus, de alguma forma, não for anunciado por meio da parábola pregada, não foi uma pregação genuína das parábolas da Escritura. Não foi. É a primeira coisa que a gente precisa saber aqui. Então, quando a gente olha dessa perspectiva, a gente entende que existe um propósito da parte do Cristo de ter usado esses métodos, a perspectiva parabólica, para comunicar as realidades do seu reino, que já estava sendo pregado, já tinha sido inaugurado. Lá no capítulo 4, versículo 17, a gente viu Jesus inaugurando o reino na sua pregação, dizendo: arrependam-se, o reino chegou, se aproximou, e agora ele está ensinando as verdades sobre esse reino, que já está em atividade aqui e agora, a partir da sua primeira vinda. Então, as parábolas vão falar sobre isso. Mas olhando um pouco mais a fundo, a gente precisa fazer uma conexão clara com o texto que nós lemos até hoje, capítulo 11, capítulo 12, com aquilo que Mateus vai colocar aqui agora. Porque não é por acaso também que Mateus começa esses ensinos do jeito que ele começa aqui no capítulo 13. Se a gente for, eu vou também precisar ir lá rapidinho, a gente for lá no versículo 18 ao versículo 23,
nós vamos ver uma série de reações específicas aqui em relação à pregação do Evangelho, a comunicação da necessidade de se arrepender para fazer parte do reino. E aí o texto diz: ouçam, portanto, que significa a parábola do semeador. A todos, aos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem um maligno e arrebata, lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra e o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100 e a 60 e a 30. Você que está chegando aqui hoje e não acompanhou a exposição do capítulo 11 e capítulo 12, não tem obrigação de entender isso aqui. Mas você que está aqui desde o início da exposição do capítulo 11, você tem a obrigação de fazer esse link. Se você está prestando atenção no que está sendo pregado desde o capítulo 11, que as pessoas estão diante do Cristo, ouvindo a palavra, a pregação do Evangelho, o anúncio do reino, e elas vão reagindo de várias formas. Você consegue entender que a parábola do semeador em especial, que é a introdução desses ensinos no discurso do capítulo 13, tem uma conexão direta com aquelas reações que nós vimos até então. Logo, aquilo que poderia ter ficado obscuro, ambíguo, no capítulo 11, no capítulo 12, está tomando uma forma mais consistente. Eu vou olhar mais o texto com você, mas o que a gente precisa entender também para seguir? A parábola que está diante de nós, que introduz o sermão, o discurso do capítulo 13, está fazendo uma conexão clara com aquelas reações que nós tínhamos visto anteriormente. Me permita dizer isso a vocês. Não é a principal preocupação do Senhor se você está casado ou solteiro. Não é sobre isso. Não é sobre o endereço que você mora, sua condição financeira, seu status social. Não é sobre isso. É só sobre como as pessoas vão reagir à pregação do Evangelho. É só sobre isso. Cristo, o Evangelho encarnado, veio a este mundo, se apresentou diante dos homens. E quando você lê Mateus, quando você lê Marcos, não esse, ele gosta dessas piadinhas. Você lê Lucas e você lê João inteiro, é só Deus te esclarecendo como os homens reagem à pregação do Evangelho desde sempre, diante do Evangelho encarnado. Você precisa ler o Evangelho, ou os Evangelhos, esses 4 que nós estamos falando aqui, com isso aqui em mente. Como que os homens estão reagindo diante do chamado de Deus ao arrependimento por meio da pregação do Evangelho. Só isso. Então, quando você entende isso aqui, que essa parábola vai deixar bem claro para nós, aí você pode ler Êxodo. Você pode ler Êxodo, né? Deus mandou um evangelista no Egito. Quem era o evangelista? Moisés. E esse evangelista disse para Faraó: libera meu povo. Quem está mandando é o verdadeiro Deus, o único e verdadeiro. Libera o meu povo. Se arrependa dos seus pecados, né? Parafraseando. Se arrependa dos seus pecados. Libera o povo de Deus. O Deus verdadeiro me mandou aqui como um evangelista, como um pregador do evangelho para dizer: abandona a idolatria egípcia. Só existe um Deus. Aí o faraó falou: eu sei que só existe um eu. Eu sou o Deus de toda a terra. Eu sou o único Deus. Aí o Deus compassivo, né? Misericordioso, bondoso, dá uma prova. Cara, eu sou de verdade. Vê se não parece o ministério de Jesus, que vem pregando e depois começa a fazer alguns sinais
para que o povo se arrependa a partir do que ele está fazendo. Aí Moisés joga a vara no chão, a vara vira cobra, aí ele pega a cobra pelo rabo, ela vira cajado de novo, aí o faraó não se impressiona. Aí ele coloca a mão na roupa, a mão fica leprosa, aí depois bota a mão na roupa, a mão fica purificada, faraó não se impressiona. Depois, primeira praga, faraó endurece o coração. Segunda praga, faraó endurece o coração. Aí você pode dizer para mim, Wesley, as pragas do Egito foram um castigo de Deus. Também foram, mas foram muito mais misericórdia do que castigo. Wesley, como assim? As pragas no Egito, o próprio Deus, a linguagem que Deus usa é maravilhas e sinais que ele operou para mostrar para Faraó, tu está tirando onda com a divindade errada. Na verdade, só tem uma divindade. Quando Deus visita o Egito com aquelas pragas, é Deus dizendo, eu estou revelando quem eu sou para ver se vocês se arrependem. E Faraó não se arrependeu. Acontece o que nós vimos aqui na Páscoa, né? Deus livra o seu povo por meio do sangue do Cordeiro. E deixa eu te dizer uma coisa, que de repente você não saiba. Muito provavelmente, muitos egípcios foram salvos da praga aquele dia, morando na casa, sabe de quem? Dos hebreus. Confiando no Deus dos hebreus, confiando no sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, até os egípcios arrependidos que creram no evangelho pregado por meio do Cordeiro Pascual foram livres da morte. A Bíblia só fala de uma coisa, irmão. A Bíblia só fala de Deus visitando essa terra, se revelando aos homens e os homens reagindo positivamente ou negativamente. Então você vai sair para viver essa semana, né? A única coisa que vai importar é como você tem reagido diante da verdade de Deus. O resto não importa. Você está rico, você está pobre, você é feio, você é bonito. Não importa, irmão. O que importa é como nós temos nos portado diante da verdade de Deus. Então Faraó teve o que mereceu porque se comportou de maneira inadequada. Cristo aparece na plenitude dos tempos, sendo a revelação máxima do Evangelho, o Verbo encarnado, a verdade de Deus, a boa notícia em pessoa, e os homens insistiram em dizer, não te queremos. Essa é a questão. Quando você olhar a Bíblia de capa a capa, você precisa procurar quem se arrependeu e quem endureceu. Quem veio a Deus por meio do Evangelho, por meio do Cristo, por meio daquilo que apontava para Cristo no Antigo Testamento. Um monte de coisa só apontava para o Cristo. E quem continuou obstinado. E esse texto vai falar sobre isso. Eu vou pular do versículo 1 ao versículo 9, porque ele conta a parábola. Aqui ele conta a parábola. Como nós vamos explicar a parábola, eu vou pular a parábola de vez. Mas o texto, lá no versículo 10, começa a ficar interessante. Porque os discípulos chegam a Jesus e dizem o seguinte: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Eles aqui, são as pessoas que não se curvaram, não se dobraram, não reconheceram e não vieram a Cristo por meio da pregação. Acho que eu já falei isso aqui num outro momento, né? Mas se não falei é importante dizer, a gente costuma resumir os discípulos de Jesus aos 12, né? Mas não, irmão. Os 12 eram apóstolos dentro de um grupo muito maior de discípulos. Na verdade, é quem diga que Jesus tinha 70 discípulos, 12 apóstolos, 3 amigos e um que deitava no seu colo, né? Mas quando Jesus é assunto aos céus, lá em Atos 1, a Bíblia diz, né, acho que é 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo diz que ali tinham aproximadamente 500 irmãos. Então não eram 12 pessoas que seguiam Jesus, era uma galera, né? Tinha uma galera ali firme. As mulheres, lembra das mulheres? Que as mulheres eram tudo crente, tudo firme. As mulheres sustentavam o ministério de Jesus, elas não compunham o colégio apostólico, mas eram discípulas do Senhor. Tinha uma galera ali. Então quando Jesus está falando aos seus discípulos, ele fala de um jeito. Mas esse eles aqui do texto, de acordo com os discípulos, na palavra dos discípulos, não é porque o Senhor fala com eles por meio de parábolas. Esse eles é o povo que ignorava a pregação do Evangelho. E agora Jesus não vai falar mais abertamente sobre o Evangelho.
A partir de agora, Jesus vai falar só por meio de parábolas. Lá no versículo 34. Põe o 34 para a gente, Marcos. Aqui, ó. Jesus disse todas estas coisas. As multidões, esse povo que fica ali, vê milagre, come pão multiplicado, é curado, vê tudo que Jesus está fazendo, mas não se dobra, não se curva, não se arrepende dos seus pecados. Aí o texto diz, todas estas coisas, as multidões por parábolas, e sem parábolas, ele já não falava mais nada. Aqui, e o Evangelho segundo Mateus não está em ordem cronológica, né? Mas aqui chegou um momento que Jesus perdeu a paciência. Jesus não vai ser mais claro no seu ensino para o povo, porque ele já foi claro demais. Chegou um momento no ministério de Jesus, dentro da Galileia, que ele falou, a partir de hoje, eu não falo mais nada com vocês de maneira clara, só parábola. Eu não sei exatamente que momento é esse, né, dentro do ministério de Jesus, mas daqui em diante, Jesus só ensina por parábolas. E como eu disse, né, as parábolas, irmãos, de Jesus, sobretudo, né, elas não têm uma interpretação livre. Você não pode pensar o que você quiser das parábolas, né? Cara, eu já vi cada pregação em parábola que eu fiquei pensando, meu Deus, de onde esse cara tirou isso que nem no texto tem? Então ela não tem interpretação livre. Existe uma interpretação adequada para as parábolas que comunicam uma realidade pertinente ao reino de Deus. E agora Jesus está velando. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Jesus está velando a mensagem do reino, as verdades do reino de propósito. E a gente vai ver isso no texto. Ah, é, né? Preguei de maneira clara até agora e vocês me esnobaram. Preguei de maneira clara até agora e vocês me desprezaram. Todo dia eu fiquei aqui pregando, falando, dizendo quem eu sou e vocês me desprezaram, né? A partir de hoje também não esclareço mais ninguém. Vão ter que se virar nos 30. É isso que o texto está querendo comunicar para a gente na minha versão, né? Aquele momento ali, Jesus começa a falar por parábolas. E ele mesmo responde, ó, ao que Jesus respondeu, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Hoje eu vou falar muito sobre eleição, predestinação, salvação pela graça sem interferência humana. Porque é só sobre isso que esse texto está falando. As verdades sobre o reino dos céus são dadas a conhecer pelo próprio Deus àqueles que Ele quer dar. Se o Espírito de Deus não esclarecesse a minha vida e a sua vida, a minha mente e sua mente, em relação ao que é verdade sobre Deus, nós estaríamos na escuridão até hoje. Põe para a gente, Marcos, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 em diante. Você já teve a oportunidade de conversar com alguém e falar assim, meu Deus, como é que essa pessoa não entende isso? Hã? Quem já teve essa oportunidade? Meu Deus, como é que bateu de moto, capotou de carro, tomou uns tiros, né? Depois dos tiros vem logo para a igreja. Aí aparece quem vem aqui na frente para orar, não oro ninguém com tiro. Depois a gente conversa, eu vou falar porque que tomou tiro. Mas, sabe, não existe esse negócio de vir aqui na frente, de colocar a mão, ser ungido porque o pastor orou, tem que se arrepender dos pecados. Essa é a proposta do Evangelho. Aí você conversa com a pessoa, meu Deus, Jesus te ama. E a pessoa, e tu fala, meu Deus, como é que consegue? Vamos lá. Desculpa, Marcos, do 3, perdão. 3 em diante. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E isso aqui é uma loucura. Porque Cristo é o Deus, o próprio Deus revelado, irmão. Andou entre os homens viram, tocaram, ele tocou nos homens. E dentro do contexto dos discípulos, mais ainda um povo dentro do cenáculo. Irmão, eu acho que uma discussão, mas eu acho que Jesus atravessou a parede, o cenáculo estava trancado, ele chega lá, glorificado, e ainda teve gente que declinou. Lembra dos 500 que estavam lá em Atos quando ele subiu? Lembra? O mesmo texto vai dizer que só sobraram 120, mais ou menos.
que aconteceu com 380? Tu viu que eu tive que fazer a conta, né? 380, ó, meteu o pé, largou a fé, abandonou tudo, nos quase Deus deste mundo, segundo o entendimento dos crentes, né, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então os homens viram o próprio Deus encarnado. Vamos até o 6. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Cristo. Porque Deus que disse, isso aqui é, meu Deus, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele disse, das trevas resplandeça a luz, Ele está falando lá do haja. Lembra? Gênesis 1, haja luz. Quando Deus diz lá, haja luz, é a mesma obra de Deus na nossa mente, no nosso entendimento, quando o Espírito traz luz e a gente olha para Cristo como Ele é e reconhece Ele como Salvador das nossas vidas. Então, quando a gente olha para o texto aqui, no versículo 11, é isso que o texto está dizendo. A uns Deus vai dar o conhecimento de quem é Cristo. A outros Deus não vai dar. Outros vão continuar na obscuridade. A gente vai pregar, vai implorar, a gente vai dar dinheiro para eles, eles não vão vir. Eles não vão vir. Porque não depende de nós, depende de Deus que chama a luz ao entendimento do homem, para que o homem reconheça a glória de Deus na face de Cristo. Só assim o homem pode alcançar esse conhecimento. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. De que ele está falando? Daquele que tem uma relação com Deus por meio de Cristo, tem mais para vir aí. Sua relação com Cristo, na revelação de quem Ele é por meio do Espírito, começou agora, mas tem mais. Por isso, que ao que tem, mais será dado. Calma, você não viu nada ainda. Se a gente chora num culto, se a gente se emociona num culto, se a gente sente a presença de Deus, se a gente tem relação com Deus por meio de Cristo Jesus, aquelas experiências maravilhosas, se a gente consegue reconhecer a glória de Deus em muita coisa aqui agora, calma. Está chegando um dia de plenitude. Um dia que nós o veremos como Ele é, e do jeito que Ele é, nós seremos também. Esse dia é isso aqui que o texto está falando. Que quem tem, ou seja, quem é de Deus, por meio de Jesus Cristo, ainda terá muito mais. O portão da eternidade há de se abrir, e nós estaremos com Ele num lugar onde não haverá nenhum tipo de sofrimento e dor. Mas é o que não tem. Irmão, toda a história da humanidade, toda a história da humanidade, está aqui nesse versículo aqui. Quem tem um relacionamento com Deus por meio de Cristo, vai ter mais. Quem não tem um relacionamento com Deus por meio de Cristo, até o que tem vai perder. É por isso que a gente diz que os homens, os rebeldes, só podem desfrutar do aqui e agora. Come a comida toda que puder comer, o glutão, né? Come tudo aqui. Já que você é ídolo da comida, a comida é teu ídolo, come tudo aqui. Já que o dinheiro é seu ídolo, gasta tudo aqui. Ajunta tudo aqui. Sabe? Já que as coisas dessa vida são os seus ídolos, já que sua vida está nessas coisas, aproveita aqui. Porque até o que tem lhe será tirado naquele grande dia. Eu gosto da descrição de Apocalipse, sobre o grande dia em que os homens estarão diante do Cordeiro, e os reis da terra vão dizer: as montanhas caiam sobre nós, desesperados. Os homens grandes dessa terra, os imperadores do passado, os homens dirão: as montanhas caiam sobre nós, com medo da glória do Cordeiro. E aí eu pergunto: onde é que vai estar o dinheiro desse povo? Onde é que vai estar o recurso desse povo? Onde é que vão estar os seguidores nas redes sociais? De repente, enfileirados, temerosos, diante da glória do Cordeiro. Essa é a história da humanidade, irmão. Quem tem o quê? Relacionamento com Deus por meio de Cristo. Espera que tem mais vindo aí. A quem tem, mais lhe será dado. Quem não tem, até o que tem lhe será tirado. 13. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Eu guardo a fala de Marcos, que é mais dura do que essa aqui, e revela melhor, reflete melhor, na verdade, o que o texto está querendo dizer. Marcos 4,
versículo 10 ao 12. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Esse texto é legal, tá vendo? Os que estavam junto dele, como os 12, não eram só os 12, tinha mais gente lá. Começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus lhes disse: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, irmão, meu Deus, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam... Jesus está ensinando por parábolas de propósito, porque ele não quer que esse povo entenda. Ele não quer que esse povo entenda. Quem viu o meu history aí já deve ter pescado lá um spoiler, né? Eu fiquei apavorado lendo isso, orando ontem de madrugada. Falei, Senhor, eu, Wesley, particularmente, não tenho nenhum tipo de crise com a soberania de Deus na salvação. Mas toda vez que eu vou ao tema, leio sobre, medito sobre, é terrível. Terrível. De propósito, Jesus dificultou o entendimento do seu ensino, porque ele não queria que aquelas pessoas entendessem e fossem salvas. Simples assim. Isso revela duas coisas. Primeiro, que a pregação das parábolas, ou por meio de parábolas, né, em primeiro momento, elas falavam do juízo de Deus. Irmãos, eu fiquei pensando em várias coisas que poderiam ser comparadas a isso aqui. Às vezes uma igreja fecha, né, o pessoal pensa que o pastor fracassou. Né? Pô, igreja lá num lugar que não tinha nada, a igreja fechou. Ih, pastor miserável, fracassou, não teve sucesso no ministério. Uma igreja aberta, irmão, é misericórdia de Deus na localidade. Uma igreja fechada é Deus falando, não quero mais falar com vocês. Um profeta solto é Deus tendo misericórdia do povo, chamando o povo ao arrependimento. Um profeta preso é Deus dizendo, vivam a vida de vocês, vou tirar meu servo desse meio. Só que a gente costuma dizer que profeta é preso, né? Tá mal. Que pastor que acaba com a igreja, tá mal, né? Não teve sucesso no ministério. O que é sucesso no ministério? E aqui, Jesus não quer que essas pessoas entendam o que ele está falando. Por quê? Para que não venham converter-se e sejam perdoados. Aí a gente vê a segunda coisa, além de juízo, também a soberania de Deus na salvação. Irmão, creia você ou não creia, faça sentido para você ou não faça, a Bíblia deixa bem clara, Deus que chama o homem ao arrependimento, Deus é que salva o homem, Deus que é o agente da salvação do início ao fim. Vamos a alguns textos para a gente validar isso que eu estou falando. Esse já seria suficiente. Né, mas a gente precisa de mais. Eu poderia falar mais de uns 10. Né? Ontem, anotando lá em casa assim, anotei mais de uns 10. Mas eu trouxe aquilo que acho pertinente para falar. O próprio Mateus, capítulo 11, versículo 25 ao 27. A gente já passou por esse texto. Expondo, né? O texto a gente já passou. Ó. Por aquele tempo, Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes, Deus escondeu, irmão. É Deus que escondeu estas coisas dos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Olha os próximos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Foi do agrado do Pai esconder as verdades dele de alguns e revelar a outros. Deus quis ocultar a verdade dele de alguns e abrir a verdade dele para outros. 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece ao Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E a quem o Filho não quiser revelar o Pai? Como é que a gente faz? Arromba a porta do céu? E entra na sala dele na marra? Vamos mais aqui? Tem mais. Esse é clássico. A gente vai ler muito aqui, João 6, do 34 ao 45. Olha quanta coisa legal. Vamos lá, ó. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Aquela conversa ali, né, de Jesus com a multidão indo atrás de pão para encher a barriga, Jesus dizer, eu tenho um pão que mata a fome e sede de vez, né? Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede.
Porém, eu já disse a vocês, eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Irmão, vocês não creem em mim, embora vocês estão me vendo. Eu estou aqui, eu, o Deus encarnado, o Verbo encarnado, eu, o Deus que ocupa um dos postos das 3 pessoas que compõem a Trindade, eu estou aqui e vocês não creem. Irmão, isso aqui é muito louco. Isso é de uma profundidade terrível. Sabe por quê? Porque você e eu somos tentados a pensar, sabe o quê? Que aquele povo só rejeitou Jesus porque eles eram piores do que nós. Mas se Jesus estivesse aqui hoje, a gente ia dar um abraço, um beijo e um cheiro nele, né? A gente fica com esse... Não, aquele povo lá, mas a gente... Se Jesus entra ali agora... Jesus está aqui, irmão. Wesley, onde é que Jesus está? Olha para o irmão que está do seu lado. Eis aí um membro do corpo dele. Eis aí um componente do corpo de Cristo. Não, se Jesus estivesse aqui, está aqui. Está aí. Está no outro. Está naquele que foi resgatado pelo mesmo sangue, pela mesma obra graciosa que você. Está aí. Mas mesmo estando aqui, tem gente que não crê. Mesmo a gente pregando todo domingo, tem gente que não crê. Mesmo a gente revelando Cristo no nosso sacrifício, atendendo, cuidando, indo atrás, servindo, tem gente que não crê. Mesmo a gente revelando a glória de Deus, tem gente que não crê. Tem gente que não crê e não vai crer. Segue. Todo aquele que o Pai me dá, está vendo? Quem dá, irmão? Quem dá? Quem dá é o Pai. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Então, se o Pai não der ao Filho, não vem, é obra do Pai, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Isso aqui é outro dos pontos daquilo que nós cremos com relação à salvação. Tá? A gente crê na perseverança dos santos a partir de textos como esses aqui. Se o Pai te deu para o Filho não vai te perder, porque essa é a vontade do Pai. Se você tem dúvida sobre a sua salvação, aqui você precisa descansar. Porque ninguém que o Pai deu para o Filho perderá. Fica tranquilo. Esses dias eu estava vendo um vídeo do Carson, né? Falando sobre pouca fé e muita fé. Não sei se você já viu isso. Pouca fé e muita fé. Aí ele usou o grande dia em que o anjo do Senhor passou sobre o Egito para matar os primogênitos. Aí ele ilustrou uma conversa entre 2 hebreus, né? Aí um hebreu, né? Ai, meu Deus, doido para chegar essa noite. E o outro, ai, meu Deus, tô temeroso. Aí um hebreu diz para o outro, cara, como é que tu tá tão feliz com essa noite assim? Ele, calma, cara, passei o sangue do cordeiro no umbral da porta, estou tranquilo, estou de boa. O outro, eu passei, mas não estou muito bem, não. Sabe, eu não estou muito seguro de que vai dar certo, não. Aí um diz, ai meu Deus, que essa noite nunca chegue. Aí o outro diz, ai meu Deus, que essa noite chegue logo. Assim são os cristãos até hoje. Uns querem encontrar Cristo para ontem, outros querem continuar aqui por causa da debilidade da sua fé. O anjo passa a noite, nas 2 portas tem sangue. Qual dos primogênitos morreu dentro desse contexto? Nenhum. Porque não é sobre a minha fé, a sua fé, é sobre o sangue dele. É sobre o que o Cordeiro fez, é sobre a obra dele. Se você crê muito, se você crê pouco, se você está doido para morrer, às vezes eu fico, né? Ai, Senhor, vem logo, né? Mas se você também não está tão desesperado para partir assim, se você crê no Cristo, no verdadeiro Cristo, no Cristo de Deus, fica tranquilo. Ninguém que o Pai deu ao Filho, o Filho vai perder. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Isso é uma garantia da salvação, irmão. Segue. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai dele e a mãe dele? Como é que ele diz descer do céu? Essa é a incredulidade do povo, irmão. Jesus tinha acabado de multiplicar pão e peixe para esse povo todo comer, e é o mesmo povo que comeu pão e peixe que está dizendo, ele não é filho de Maria? Ele não é filho de José? Irmão, filho de José e Maria lá multiplica pão e peixe? O Zé da esquina consegue fazer o que Jesus fazia? Mas ele se revela poderosamente, grandiosamente, e o povo ainda fica com essa marra aqui. Ele não mora ali na esquina. Essa é a incredulidade do povo, mesmo depois de ter visto tudo que Jesus fez. Segue. E ele respondeu, não fique murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não. Ninguém vem. Ninguém vem. O que Jesus está dizendo para eles é, cara, eu já conheço vocês estão tudo perdidos. Eu estou aqui, vocês estão nessa aí, não tem mais o que fazer. Mas não precisa ficar murmurando, eu não quero nem brigar com vocês, eu já sei. Se o Pai não trouxer, vocês não vão vir. Se Deus não fizer uma obra no coração de vocês, vocês não vão vir. Não adianta que se o Pai não trouxer, o homem não pode vir. Se você tem uma dúvida, até agora, que a salvação depende de um esforço primário do homem, a sua dúvida está sanada. Se o Pai não trouxer, o homem não vem. Se o Pai não trouxer, o homem não vem. Se o Pai não trouxer, o homem não vem. Se o Pai não tomar a iniciativa, tirar o homem da sepultura, regenerar o perdido não pode ser salvo por si próprio. Vamos mais, tem mais. Mais. Atos 2:47. Qual o contexto de Atos 2:47? Aquele primeiro sermão de Pedro, aquela euforia dos irmãos que estavam se convertendo. E como é que a igreja estava, Wesley? Assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava. Quem acrescentava, irmão? Quem acrescentava? Isso aqui, olha para mim. Isso aqui nos impede de evangelizar? Sim ou não? Isso aqui nos impede de pregar? De trabalhar na seara do Senhor? Por quê? Porque a gente não sabe quem Deus vai acrescentar. Deus acrescenta pela pregação, pela evangelização, pelo testemunho da igreja, pelo trabalho da igreja. É por aí que Deus acrescenta. Mas quem acrescenta? Dia a dia os que iam sendo, é Deus que acrescenta. É por isso... Ai, Pai do céu, um dia alguém me questionou, Wesley, só batizou 2 até hoje, né? Eu falei, se batizasse ninguém, irmão, não era sobre o que eu estou fazendo. O que eu não posso deixar é pregar o evangelho. O que eu não posso é deixar de tocar a trombeta. A gente está tocando a trombeta, dizendo aos homens, arrependam-se, venham a Cristo, abandonem essa vida de pecado. Vocês estão perdidos. Os problemas de vocês não é uma questão social, não é uma questão cultural, não é uma questão profissional, não é uma questão intelectual, não é uma questão sentimental. O problema é essencial, vocês estão mortos. Vossas ofensas, vossos pecados, venham a Cristo. Quem traz, irmão? Quem traz? Deus. Tem mais um pouco. Romanos 8, 28 ao 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está vendo? Não são pessoas que se autoconvidam. Não sou eu que me enfio lá, eu sou chamado. Se não for chamado, não dá para ir. Mas o texto segue. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja primogênito entre muitos irmãos. E olha, essa aqui é a sequência da obra de Deus na salvação, tá? A sequência da obra de Deus na salvação. Primeiro Ele predestina. E aos que predestinou, a esses também chamou. Depois Ele chama. Ele só chama quem Ele predestinou. Ele só atrai para si, só chama para si quem Ele predestinou. E aos que chamou também justificou. Justificou por meio do sangue do seu Filho. E aos que justificou, esse também glorificou. Isso aqui é algo que vai acontecer no futuro, mas Deus já conta como se já tivesse acontecido em virtude da obra consumada do seu Filho. Então, aos que Ele predestinou, Ele chamou, Ele justificou e Ele também glorificou. Está vendo? Tem alguma coisa do homem aqui? O homem fez alguma coisa aqui? Tudo obra de Deus. Tudo obra de Deus. 9, 14 ao 16.
Meu Deus, por que eu botei 10, Senhor? Olha lá, ó. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Está falando sobre salvação, tá? O contexto todo é salvação. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer e de quem corre, mas de Deus que tem. Depende de quem, irmão? E aí você deve estar pensando: Wesley, tu está aqui nos humilhando. Não estou humilhando vocês, estou exaltando a Deus. É diferente. Eu não estou te abatendo, você já é abatido. Eu já sou abatido. Eu estou num estado de miséria, de desgraça. Naturalmente, sem Deus, eu estou morto em minhas ofensas e meus pecados. Eu já estou mal. E eu amo as doutrinas da graça justamente por isso, porque elas vão colocando Deus no lugar que só pertence a Ele. Soberano, grandioso sobre tudo e sobre todos. Depende de Deus que tem misericórdia. Do 19 ao 25, Marcos, por gentileza. Mas você vai me dizer: por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Sua vontade. Mas quem é você, caro amigo? Essa é para você, caro amigo. Quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem fez: por que você me fez assim? Isso não te humilha não, irmão? Não? Não te coloca no seu devido lugar, não? A mim me humilha. Esses dias eu estava conversando com alguém dizendo que um dos principais meios de se rebelar contra Deus é estarmos insatisfeitos com a vida que Ele nos propôs. Porque é a maneira de dizer: o Senhor não sabe o que está fazendo. Um dia, conversando com um amigo, ele falou assim: se eu fosse Deus, se eu fosse Deus, eu não deixava minha mãe sofrer como sofre. Aí eu dei 2 passos para trás para o raio cair só nele, né? Porque essa é a maneira de dizer assim: Deus não é sábio o suficiente para conduzir as coisas da maneira correta. Então, uma pessoa que está insatisfeita com a sua vida, muito provavelmente está dizendo, sem palavras: o Senhor perdeu o controle, não sabe o que está fazendo. Está gerenciando mal, hein? Gerenciando mal. Será que... Pode seguir. Será que o olheiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Estes vasos somos nós, a quem também chamou. Também? Aos que também chamou. Não só entre os judeus, mas também entre os gentios. Esses vasos são vocês. Eu quero crer que esses vasos somos todos nós que estamos aqui. Eu quero crer que você é um vaso de honra, chamado por Deus para a salvação. E se até o dia de hoje você não veio a Cristo, é por isso que a gente prega: venha. A trombeta está tocando aqui, eu estou falando a você: venha. Venha a Cristo hoje. Hoje é o momento de você me procurar no final do culto e dizer: eu quero assumir um compromisso com Cristo. Eu entendi, estou perdido, estou na miséria, estou mal, estou indo para o inferno, mas a porta do céu se abriu em Cristo, eu quero entrar. Quando nós pregamos sobre a soberania de Deus na salvação, nós não queremos fechar a porta para ninguém, pelo contrário, nós estamos dizendo que o Deus soberano, gracioso, bondoso, o que governa céus e terras, enviou o seu Filho e quer salvar um povo para si. Quem é esse povo? Sei lá. Eu espero que seja você, eu espero que você venha a Cristo. Eu espero que você ouça a pregação do Evangelho essa manhã. Eu espero que você exalte a Deus junto conosco, que de todos os perdidos aprouve a Ele chamar alguns para louvor de sua glória, para a honra do seu próprio nome. Vamos voltar ao texto de Mateus para a gente encerrar. Ele cita Isaías capítulo 6, lá no versículo 14 em diante. Ele cita Isaías no capítulo 6, ao versículo 9 e 10. Não vou ler tudo aqui, mas só para a gente entender. Está se cumprindo uma profecia de Isaías, onde o povo, em algum momento, estaria assim diante de Deus.
vendo sem ver, ouvindo sem ouvir. Você já ficou com essa sensação? De estar diante de alguém que você fala. A pessoa não? A pessoa está diante de você, vendo a sua vida, vendo seu testemunho, vendo o que Deus fez em você, e elas simplesmente parece que não estão vendo nada. E aí, mais uma vez, a obra de Deus. É Deus que faz essa obra. É Deus que não deixa o homem ver. E é Deus que abre os olhos do homem. Tem um texto no Antigo Testamento lindo que explica isso, e eu quero lê-lo aqui para reforçar essa ideia. Deuteronômio 29, do 1 ao 4. Essa aqui, irmão, é para aquela galera que faz campanha, né? Campanha do mar aberto, campanha do maná no deserto. Está aqui, ó. Toma o texto da campanha aqui, ó. São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés. O que está acontecendo aqui? O povo já está em Moabe, prestes a entrar na terra. Alguns dizem que Moisés está reforçando a aliança, outros dizem que Moisés está estabelecendo uma nova aliança. Tá? Não há assim uma concordância com relação a isso, mas a despeito disso, a mensagem é muito clara. Ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles em Horebe. Moisés mandou reunir todo o povo, então lhes disse: vocês viram, olha, irmão, olha isso aqui. Vocês viram com seus próprios olhos tudo que o Senhor fez na terra do Egito, com o faraó, com todos os seus servos e com toda a sua terra. Segura aí, Marcos. Vocês viram. Se milagre salvasse alguém, toda a geração do deserto estava salva. Se maravilhas salvasse alguém, toda a geração do deserto estava salva. Porque não existe um povo na história da humanidade que viu tanta coisa quanto aquele povo lá. Mar abrindo, coluna de nuvem no sol, coluna de fogo à noite, chuva de comida, naquele filme Está Chovendo Hambúrguer, está chovendo maná, comida no deserto, rocha virando bebedouro, irmão, saindo água da rocha, né? Pessoal aí que compra roupa toda hora, roupa não ficava ruim, tênis não ficava ruim, Deus fez coisas terríveis ali. Ele disse: vocês viram com os olhos de vocês. Então, tu sai daqui, vai lá para o culto da vitória, né? Vai lá para o culto do milagre, vai lá ver, irmão, vai lá ver. Pode ir lá ver, vai lá ver. Mas não é sobre o que você vê com os seus olhos que te salva. Pô, vou lá que o cara revela o CPF. Eu nem quero que ninguém fale meu CPF por aí. Cheio de estelionatário na internet. Ah, eu vou falar teu CPF. Fala não. Fala não. O CPF é meu. Já não basta o pessoal da TIM. Quero saber do meu CPF por aí. Não, o cara fala meu nome. Quero que ninguém fale meu nome. Não quero que ninguém fale meu CPF. Não estou nem aí para isso. Vocês viram tudo que Deus fez na terra do Egito. 3. Olha isso aqui. Viram grandes provas, sinais e grandes maravilhas. Mas até hoje, o Senhor não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Está aí. Até hoje. Mar abrindo, chuva de comida, água saindo da rocha, só coisa grande. Que ele diz no versículo 3, só sinal, maravilha, só coisa terrível. Olha lá, ó, grandes provas, sinais, grandes maravilhas. Mas o que o Senhor não fez? Não converteu vocês. Isso é uma obra de Deus. Isso é uma obra de Deus. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem. Bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. 17. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. O que Jesus está dizendo? Bem-aventurados são vocês, que têm um evangelho completinho, Bíblia na mão, pregação expositiva todo domingo, ensino bíblico todo domingo de manhã. Bem-aventurados são vocês que têm uma explicação sobre o que Cristo fez na classe de novos membros. Hoje a gente estava falando, né, sobre redenção e remissão dos pecados na classe de novos membros. Bem-aventurados são vocês
que tem a Bíblia completinha na mão, de capa a capa, toda a revelação de Deus, nos 66 livros na nossa mão, a fim de que nós saibamos que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bem-aventurados são vocês. 18, a gente vai ler isso aqui correndo, porque eu nem sei que horas tem, meu Deus, sem relógio, sem telefone. Meu relógio está parado. Toca, Senhor. Envia uma bateria sobrenaturalmente. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Eu só vou ler porque ela é autoexplicativa. Todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E eu quero que você preste atenção uma coisa só, tá? Todo mundo ouve. Da beira do caminho, do solo rochoso, do solo cheio de espinho, todo mundo ouve. Todo mundo ouve. Aqui uma crise no meu coração foi sarada, tá? Foi sarada. Porque a gente prega, ensina. E a gente fica pensando, meu Deus, e aí? Mas não é sobre o que a gente fala para o povo. Não é sobre o que a gente prega, não é sobre o que a gente ensina. É sobre fazer a obra ou não. Então todo mundo ouve. Deus falou no meu coração assim, Wesley, todo mundo vai ouvir. Fica em paz. Então o primeiro é esse que não compreende, não compreendeu, não fez uma força para compreender, não foi no estudo, não pediu um mestre ou um ensinador da igreja para esclarecer o texto, não demonstrou interesse para compreender, e esse compreender aqui é mais do que o aspecto intelectual, né? É você se relacionar com aquilo que foi dito. Não houve isso, o maligno veio, arrebatou a palavra. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. E tem um montão de gente no nosso meio assim. E é por isso que eu não faço apelo. Já me perguntaram, não faz apelo? Não, eu não. Né? A vida cristã é caminhada. Quer servir a Cristo? Me procura depois do culto. Falo, Wesley, estou ouvindo o evangelho aí. Eu quero isso para a minha vida. Quer mesmo, irmão? Quero, então vamos caminhar. Vamos lá para a classe de novos membros para a gente aprender as bases da fé cristã. Vamos seguir, vamos assumir um compromisso público diante da igreja. Vamos se envolver com o que Deus está fazendo por meio da igreja, né? Agora, de pronto assim, emocionado porque eu ouvi um sermão, vem aqui na frente, levanta a mão, e aí no outro dia a gente já joga na água para batizar? Eu não estou aqui para fazer número. Que Deus mande todo mundo de Campo Grande, né? Mas não é a nossa intenção. Batizar a torta e a direita, a qualquer custo, né? Porque tem muita gente que é assim, vem cheio de alegria, ouve a palavra, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Você nunca viu alguém que vem empolgadão? Meu Deus, 8 meses mete o pé? Dá uns 6 meses mais ou menos some, o entusiasmo. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, irmão, uma coisa. A vida cristã não é sobre estar alegre todo dia, sobre estar entusiasmado todo dia, sobre estar feliz todo dia. A vida cristã não é sobre estar satisfeito com o pastor Wesley todo dia. A vida cristã é sobre perseverança, todo dia andando, carregando sua cruz, abrindo mão de si mesmo, todo dia, pregando seu eu na cruz para servir ao Senhor. Então, tem muita gente que ouve a palavra, recebe com alegria, mas some. Por quê? Porque não tem raiz, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza e vai embora. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação com as riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Isso aqui é um outro caso, né? Bem comum. Meu Deus, quanto é comum isso aqui. Muita gente gosta, né? Eu amo o Evangelho. Meu Deus, o Evangelho é uma preciosidade, aquela coisa toda, né? Não pode ver uns 200 conto a mais, que abandona tudo. Larga tudo. Não, o pastor Wesley diz que eu tenho que cuidar da minha casa. Não, lógico que você tem que cuidar da sua casa, mas como é que se cuida da casa, afastando a casa de Cristo, da igreja, da comunhão com o corpo? Não, tem que cuidar da minha vida. Está escrito aí, ó. As preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Então, não importa o quanto de palavra tenha sido semeada, irmão.
Como eu estou dizendo, a gente pode pregar todo domingo, a gente pode ensinar todo domingo, você pode ouvir o evangelho todo domingo, mas se o seu coração estiver cheio de espinho, cheio de coisa que vai sufocar isso, 2 trabalhos, de ouvir e sufocar. Ouvir e sufocar. E aí, a pergunta que não cala é: palavra tem encontrado verde no seu coração, no meu coração, no nosso coração? Ou as coisas desse mundo, as preocupações desse mundo, os seus sonhos, seus projetos, sua vida pessoal, ser alguém relevante na sociedade está em primeiro lugar? O apóstolo Paulo diz que nenhum soldado em serviço se embaraça com as coisas dessa vida. Antes ele está preocupado em agradar aquele que o alistou. Sabe? Enfim. Mas o que foi semeado em terra boa, esse ouve a palavra e a compreende. Esse compreende, como eu disse, fala dessa relação com a palavra semeada, profunda, de obediência. Compreende, ela frutifica. Que o Senhor prepare o solo dos nossos corações, irmão, limpando de todo espinho, trazendo profundidade para a terra do nosso coração. Que nós não sejamos como esses primeiros que reagem à palavra de Cristo, viu? Tudo é sobre reação. De maneira indiferente à palavra que foi semeada. Desprezando a palavra que foi semeada.